Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. O nosso muito boa noite. Renovamos as nossas saudações. Sejam todos bem-vindos nesta edição do programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 25 de setembro do ano 2024. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado deste. Nós temos um responsável ligado ao Partido Humanista de Angola. Estamos a falar do coordenador geral daquela formação política dirigida, por sinal, o único partido dirigido por uma mulher, é Bela Malaquias. Conosco está o senhor Ivo Miguel Gonçalves Jinguba. O nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da Rádio Correio da Quianda. Boa noite, obrigado. De início vou dizer que o meu nome é Ivo Miguel Gonçalves Jinguba, não Jinguba. Muito obrigado pela essa correção que se depois, impõe. o Partido Humanista não tem um coordenador geral, tem um coordenador nacional. Obrigado. Distingue-se dos outros, quando os outros têm secretário-geral, nós temos um coordenador nacional. Muito obrigado. Conosco está o coordenador nacional do Partido Humanista de Angola, o senhor Ivo Jinguba. Fale-nos um pouco de quem é o cidadão Ivo Jinguba. O cidadão Ivo Jinguba é natural do Ambo, é angolano, é jurista de profissão, professor de profissão, professor universitário de profissão e amante dos desportos. É formado em quê? Em Direito. Direito. É desta cadeira, deste curso, dessa especialidade que também ministra, enquanto docente? Sim, sim. Quando é que surge a intenção de fazer vida política ou partidária? Inicialmente, em 2019, nós encontrávamos no escritório da advocacia, onde nós fizemos a nossa atividade da advocacia, ou praticamos a nossa atividade da advocacia, e surgiu a iniciativa de criarmos uma associação para apoio, para podermos prestar assessoria jurídica de forma grátis, de forma a ajudar o cidadão mais pobre. E neste pensamento da criação de uma associação, ali, conversando com os outros advogados, éramos 20, 30 e tal advogados. No mesmo escritório? No mesmo escritório, no escritório Flor Bela Malaquias, cito na rua do Maculuço, rua João Cavazzi, número 21. Nós vemos essa iniciativa e começamos a gerir se era melhor criar uma associação, mas discutindo entre advogados vimos que por que não criar um partido político? Já a que paternidade foi coletiva, foi individual, partilhada para o colégio dos advogados? Foi coletiva. O nascimento da ideia foi coletivo. Foi uma discussão em que todos estavam inseridos e nasceu a ideia de que, ao invés de uma associação de suporte ou de apoio jurídico, criássemos um partido de cariz humanista para solidarizar-se às pessoas mais necessitadas. Com o intuito de fechar o escritório da advocacia? Não. A advocacia, direito e política não se podem misturar. E como poderiam conciliar a política e a advocacia? Seriam mesmo em simultâneo políticos e juristas, advogados? Uma vez juristas para sempre. Política é política e direito é direito. São duas coisas distintas. O escritório da advocacia continua a funcionar como escritório da advocacia para questões jurídicas e o partido político como partido político. São duas coisas distintas. Não misturamos a questão
da advocacia, a profissão como tal de advogados, com a atividade política, porque a política não é uma profissão, é sim uma atividade que o cidadão pratica. Os 20 advogados, todos fazem parte do Partido Humanista? O Partido Humanista, se formos a falar da essência, é mesmo um partido de advogados. Tem mais do que 20 advogados. E quando surgiu a conversa, como é que evoluiu para a sua materialização? Evoluiu na criação de regras, isto é, as regras que é o Estatuto, evoluiu para o pensamento de qual seria o logotipo ou o símbolo a se usar, evoluiu em pensar como seria, como deveríamos estruturar ou construir esta ideia, amadurecer esta ideia. Levou algum tempo, até que fomos, dois dos meus colegas foram ao Tribunal Constitucional na primeira instância tentar saber quais eram as regras, e a informação que receberam do Tribunal Constitucional é: querem mesmo criar um partido político? Tenham certeza? Vocês não têm receio, não têm medo? E esses dois colegas, por acaso, acabaram por sair do tribunal assim um pouco assustados. Mas tempo passou, creio que aí uns 30, 40 dias ou mesmo 2 meses, a posterior foi quando eu, pessoalmente, fui ao tribunal e fui buscar os requisitos necessários para a formalização da comissão instaladora de um partido político. Como é que é constituído o Partido Humanista de Angola? Hierarquicamente, e o seu funcionamento? De início foi constituída a comissão instaladora, que era composta apenas por 7 indivíduos, todos advogados, e alguns outros de algumas outras áreas de atuação. Depois estendemos para 21 elementos, porque a comissão instaladora pode ser composta até 21 indivíduos, segundo a própria lei dos partidos políticos. A quando da nossa jurisdição, quando começamos a andar pelo país, tivemos de criar condições de termos representatividade nas 18 províncias. A 27 de maio de 2022 fomos reconhecidos como partido político. A nossa estrutura organizativa é composta pela presidente, 10 vice-presidentes, 10 vogais e 18 presidentes provinciais. Isso é a estruturação de 38 indivíduos que compõem a Comissão Política Nacional. Este é o órgão colegial que tem como função deliberar, decidir para qualquer ato que o partido... Os representantes do PHA ao nível das províncias são designados também por presidentes. A réplica da Constituição Nacional é a mesma das 18 províncias. Quais são as atribuições dos 10 vice-presidentes? Os 10 vice-presidentes são coordenados pelo presidente, o vice-presidente para a coordenação nacional, que tem... Neste caso, que é o Sr. Ivo. Sim, eleito em convenção realizada em 2021. Tem o vice-presidente, os 10 vice-presidentes, vamos falar já dos 9, tirando o vice-presidente para a coordenação nacional. Temos um vice-presidente para comunicação e organização, temos um vice-presidente para mobilização, temos um vice-presidente para os assuntos sociais, temos um vice-presidente para os assuntos eleitorais e constitucionais, temos um vice-presidente para a jurisdição nacional, temos um vice-presidente para as gloriosas, isso gloriosas para os outros é para mulheres, que seria a Organização de Mulheres do Partido Humanista, temos um vice-presidente para os assuntos internos e externos, e temos o vice-presidente para a juventude. Para o Partido Humanista é Mocidade Humanista.
Bom, face a esse elemento, qual é o estado atual da saúde do Partido Humanista de Angola? Falar da saúde do A partido. coesão, a unidade, recentemente alguns analistas, melhor dito, da Rádio Correio daqui anda, de se chegar à conclusão que quase que todas as formações políticas em Angola estão enfermas ou, enfim, enfrentam problemas de unidade e coesão. Como é que está o Partido Humanista? O Partido Humanista, vamos dizer que tem alguma questão que precisa se conformar, que é o estatuto. Existe, sim, uma coesão interna dos 10 vice-presidentes. Existe, sim, uma coesão com parte de alguns vogais, excepto talvez 2 vogais que tenham estado um pouco aquém do que devem fazer, porque estão diretamente associados às práticas da violação grosseira dos estatutos que tem sido praticado pela presidente do partido. Os 18 presidentes provinciais eleitos em convenção estão todos unidos aos 10 vice-presidentes, por isso vamos dizer que o Partido Humanista não vamos descrever que tenha alguma discrepância, tenha algum desacordo. Existe alguma situação que precisa, sim, ser nivelada para que continue no rumo e no projeto que ele foi desenhado. O senhor Gingoma está a querer dizer que os 10 vice-presidentes e 18 presidentes provinciais estão em uníssonos do que com a presidente? Todos eles estão uníssonos, deferindo apenas a questão da violação grosseira dos estatutos que se tem estado a verificar. De que violação de que se refere? As violações são, por exemplo, a nomeação, exoneração de qualquer membro destes 18 vice-presidentes, desses 18 presidentes provinciais, dos 10 vice-presidentes nacionais e de qualquer outro indivíduo que esta decisão que a presidente tem estado a tomar já há algum tempo, que não tem passado pelo órgão colegial, que é a Comissão Política Nacional. A Comissão Política Nacional, qualquer decisão que a presidente toma, não deve ser adotada sem que este órgão colegial, que é a Comissão Política Nacional, reúna e delibere. As deliberações não são individuais, não são particulares, não são de uma única entidade no Partido Humanista. Por isso é que o Partido Humanista surgiu com um pendor democrático, em que as pessoas não são olhadas pela qualidade, pela raça ou pelo nível acadêmico que têm, mas sim pelo ser angolano, pelo querer ser humanista. Tem o princípio de praticar o humanismo social. Quer dizer, respeitar todo e qualquer um indivíduo, qualquer um cidadão. A filiação aos partidos é individual, é por iniciativa de qualquer... Quando alguém simpatizar e achar que deve se filiar, vai se filiar. Logo, atos como o que foi praticado por um indivíduo que nós também queríamos poder entender se ele é vice-presidente, foi eleito... Mas está a falar concretamente de quem foi exonerado, quem foi mexido? As pessoas, vamos dizer, daqui de 3 pessoas, no qual é o coordenador nacional, nas minhas vestes, Ivo Ginguma, o vice-presidente para a jurisdição nacional, Simba Luau, e o Dr. Vítor Lopes para os assuntos eleitorais e parlamentares. Quais são as causas? Nós tomamos conhecimento, causas não sabemos. Nós tomamos conhecimento da divulgação de uma norma publicada por alguém que assinou nas vestes de vice-presidente e que nós estávamos irradiados, estávamos expulsos do partido. Consultado o Estatuto, nos seus artigos 14 a 16, não prevê expulsão de membros, não prevê expulsão de qualquer militante ou de qualquer indivíduo que tenha uma função diretiva.
logo percebemos a intenção que foi tentar afastar-nos para poder tapar alguma questão que nós, a tempo oportuno, vamos trazer à imprensa e depois nós vamos fazer com que a coisa seja reparada. E precisamos destas oportunidades para poder... Muito bem. Para situar melhor o vasto auditório, a Rádio Correio da Quianda formalizou o convite à direção, junto à direção do Partido Humanista de Angola, mas sem ser notificado por aquela formação política da crispação que estava a se viver e do afastamento de alguns dirigentes desta formação política. A nossa redação contactou a presidente do partido, Bela Malaquias, sem sucesso, mas falou com a sua diretora do gabinete no sentido de apresentar sua versão, senão mesmo também vir a este programa para apresentar a sua versão sobre a situação que se vive no Partido Humanista de Angola. A resposta que a Rádio Correio da Quianda teve de que, neste momento, a direção do Partido Humanista não pode se pronunciar por estar a decorrer um processo junto do Tribunal Constitucional em função da crispação que se alega. Por isso que nós, a Rádio Correio da Quianda, como dissemos há instantes ao Sr. Ivo Ginguma, que não tínhamos o domínio da situação da crise da suspensão dos vice-presidentes, no caso, o Sr. Ivo Ginguma, bem como de Vítor Leandro Lopes e de Simba João Luaua. De concreto, como é que a situação está a ser gerida? Fala-se de um grupo de militantes que interpôs no passado dia 12 do mês em curso uma providência cautelar contra sucessivos atos ilegais praticados contra a líder, que é acusada de violar os estatutos da gestão danosa, abuso de poder, compadrio e nepotismo. Que comentário quer fazer? Como jurista, não vou entrar muito no teor do processo, mas vou confirmar que existe sim uma providência cautelar que foi intentada no passado dia 12 de agosto no Tribunal Constitucional, que é o órgão que deve dirimir qualquer situação que oponha os partidos políticos em matérias que tenham a ver com a legalidade, o contencioso dos estatutos ou o cumprimento dos estatutos dos partidos políticos. Outra situação é das diversas situações que os jornais publicam, nós temos tomado conhecimento, temos tido em atenção estas situações e no momento propício nós vamos trazer e vamos tentar discutir. Não queremos, confiamos nos tribunais, confiamos no Tribunal Constitucional. Qual o objeto da ação judicial que deu entrada? A impugnação dos atos que estão a ser praticados ou que têm vindo a ser praticados pela Presidente. Esta é uma das grandes questões que o processo tem, mas... Quando se fala de gestão danosa, o que quer dizer de concreto o que está a acontecer no Partido Humanista? Gestão danosa, isso penso que vem nos jornais. Então, não conseguimos neste preciso momento precisar e vamos deixar mesmo em aberto. Então não existe? Vamos deixar em aberto. Nem o nepotismo também não existe no Partido Humanista? Quanto à questão do nepotismo, nós podemos dizer, sem medo de errar, que nós temos aqui a questão de que na altura da prestação de contas pós-eleitoral, nós estávamos a trabalhar para receber o material que veio das 18 províncias e nós tínhamos de receber todo o material, o suporte documental para que pudéssemos fazer a prestação de contas junto à CNE. Durante este período, a Presidente, a doutora Flor Bela Malaquias, recebeu a viatura que estava sobre a minha tutela para dar ao filho dela. Para que ninguém sabia. E nós estávamos na altura que estávamos a receber o material para a prestação de contas junto à CNE. Primeiro ato que nós consideramos que o jornal já trouxe, não temos nada, não é parte do processo que está a ocorrer no tribunal e podemos comentar de forma livre.
Outra questão é a gestão das páginas do partido são feitas por uma das filhas da doutora Flor Bela Malaquia, quando a mesma não é membro nem faz parte do partido político. E quanto à questão de gestão danosa, eu acho que é uma coisa que nós temos que trazer e vamos trazer com os outros factos, porque nós temos estado a nos aperceber de determinadas situações que não são boas. Não são boas. A doutora Flor Bela Malaquia, ela é quem gera as contas do partido e seria bom ela mesmo comentar, mas como ela própria não responde à imprensa, creio que, conforme disse, que lhe estenderam um convite e ela não se deu, talvez, o prazer de poder responder. Então, vamos dizer que não há fumo. A gestão das contas do Partido Humanista é feita só pela Presidente? Ela e o Diniz, que é o vice-presidente, que ela meteu ali como vice-presidente, que a quando das eleições, nós não sabíamos o grau de parentesco que existia entre ela e o Diniz. Mas nós viemos nos aperceber mais tarde que, afinal de contas, também é um parente próximo dela. Fala-se de uma empresa Nelcorpo Limitada, contratada para a reabilitação de algumas infraestruturas provinciais que teria esbanjado 50 milhões de kwanzas de um contrato de 100 milhões sem que o trabalho tivesse feito ou concluído. As decisões para a saída do dinheiro não passa por crivo dos vice-presidentes ou apenas a presidente é quem decide. Confirma este dado? Esta empresa existe? A quando do período eleitoral, lembro-me, eu é quem geria, fui o responsável pela gestão da campanha eleitoral, lembro-me ter feito um pagamento a esta empresa e que o fim último era a reabilitação e apetrecho de alguma das sedes, mas que até hoje, pelo menos, nenhuma das sedes, pelo menos, nos foi reportado que tivesse recebido esses serviços. Mas no momento propício nós vamos chamar esta empresa para que possa nos apresentar elementos que sustentam o pagamento que foi feito. O afastamento dos vice-presidentes do partido não está em causa a questão da conspiração, o ódio e a violência contra a presidente do partido, a Bela Malaquias? Nós vamos dizer assim, nós temos muito respeito pela doutora Flor Bela Malaquias, não pelo facto de nos termos filiado ou termos estado agora num partido político, mas porque em 2015, 2014 foi a pessoa que nos deu ou nos ofereceu o estágio como advogados. E isto 2015, 2014 até 2019, quando se pensou em criar um partido político, por isso é que nós dissemos que tem uma questão jurídica, que é a questão de direito, que é a questão da nossa profissão como advogados, e tem uma questão política, que é uma atividade que o cidadão pratica. Nós temos muito respeito e estima por ela. A definição de ódio, a definição de conspiração, nós entendemos que quando utilizaram esses termos deveriam ter... nós gostamos muito de ir ao conceito das palavras. Deveriam ter ido ao conceito para perceber se nós temos ódio, porque nós somos advogados de profissão, continuamos a praticar a advocacia. Não existe alguma relação ou que tenhamos algum processo que ela é parte e nós somos parte para criar este ódio. Não existe este ódio. As pessoas que assim trouxeram e fizeram passar esta imagem, corre processo contra esses indivíduos para que provem. Temos 2 processos a correrem no SIC provincial contra esses indivíduos que divulgaram essas informações,
no momento próprio vão ser chamados, vão ser notificados para poderem apresentar provas de que tenhamos, ou que nós, os três, manifestamos este ódio, essa conspiração contra a Presidente. Nós, até o passado mês, creio que ali nos dias 12 e 7, nós conversamos amenamente com a doutora Flor Bela Malaquia. Não sei qual é o outro, mas não existe. Porque nós, acima de tudo, diz um grande filósofo que a política traz essas situações. É revestida mesmo dessas situações. Mas assim como pessoas, não existe qualquer elemento que nos oponha a ela. Esta situação que se vive na direção do Partido Humanista de Angola terá afetado de forma negativa as restantes províncias? Como é que estão a funcionar as infraestruturas, as estruturas do partido? Conforme nós dissemos que a prática da violação dos estatutos começou pelas províncias. E tudo isso nós fomos advertindo que feria gravemente o que os estatutos do Partido Humanista dizem. Começou-se, a quando das eleições, a desestruturar, porque diz-se assim, quando as pessoas estiverem a remar, devem remar num único sentido. Não tenham que remar uns à esquerda, outros à direita, porque depois ninguém sabe para que lado vai o barco. Os 18 representantes provinciais que são elementos eleitos a quando da convenção em 2021, excepto dois, um do Cunene e um do Bengo, que são falecidos, os outros todos existem. E todos foram substituídos? Muitos deles já foram substituídos, com exceção de Cabinda. Mas o que é que os estatutos dizem quanto à sucessão, exoneração ou nomeação? Quanto à sucessão, nomeação ou instauração de algum processo disciplinar contra esse que pode culminar com o afastamento do cargo, os estatutos são claros que na destituição deve correr os trâmites dos artigos 14 a 16 do estatuto. No caso de substituição, deve ser proposto pelo coordenador nacional, apresentando elementos que levam para que aquele indivíduo venha a ser substituído, ou por iniciativa daquele indivíduo que escreve para o partido a pedir a sua demissão daquele cargo. São os únicos elementos. Não existe um elemento que diga, até a Presidente pode ter essa iniciativa, mas essa iniciativa deve ser apresentada conforme o coordenador nacional apresenta à Comissão Política Nacional. É a Comissão Política Nacional que vai deliberar sobre esta decisão. Se isso agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio da Quianda, o programa é Ponto e Vírgula. O nosso convidado é o coordenador nacional do Partido Humanista de Angola, suspenso, o senhor Ivo Ginguma. Como é que tem sido o desempenho do PH, o Partido Humanista de Angola, no xadrez político nacional? Independentemente da atual crise que se vive. O Partido Humanista tem tido um papel muito mais ligado ao Parlamento, fruto de uma outra questão que fere grosseiramente a questão da democracia interna que deve existir no partido, a questão do respeito pelas decisões do órgão colegial, que é a Comissão Política Nacional, porque existe, sim, um grupo de indivíduos criados pela Presidente, que chamam-se os mandatários, que fizeram sair um despacho proibindo que qualquer um indivíduo, qualquer um representante provincial pudesse atender a qualquer chamada que lhe fosse endereçada para ir a um programa radiofónico, um programa de televisão ou qualquer atividade sem que tivesse
autorização da direção nacional. Que esta direção nacional, por não existir, porque há aqui despachos que tenham sido proferidos, dos quais nós recorremos, que dizem ter ouvido a Comissão Política Nacional, quando esta Comissão Política Nacional, desde as eleições, nunca reuniu. Logo, usar das competências que a Comissão Política Nacional, que é o órgão colegial, para fazer passar uma imagem de que esta comissão tem deliberado. Todas as deliberações que vêm em torno disso são todas nulas, porque esta Comissão Política Nacional nunca reuniu. Então, coordenador nacional, qual tem sido o seu papel? Tem estado a realizar, a efetuar o seu real papel enquanto coordenador? A quando das eleições, após o período eleitoral, a doutora Flor Bela Malaquia trouxe um ato que ela achou que era o ato mais correto, que é um despacho dela que ela fez de referendo, conforme prevê o nosso estatuto, que propunha a nossa indicação para desempenhar cargos na CNE. Depois dela ter apresentado este despacho, nós esperamos que ela convocasse a Comissão Política Nacional para que se pudesse deliberar este despacho dela. Ela nunca convocou, primeiro. Segundo, como coordenador nacional, desde o momento em que ela disse que nós haveríamos de ir à CNE e que estaríamos suspensos das atividades partidárias, porque a CNE, que é a Comissão Nacional Eleitoral, tem representações partidárias, mas os indivíduos que assim fazem parte desta representação devem se abster da prática de qualquer ato partidário, porque vão para ali para representar um órgão que parece ser independente, mas no teor como não é, porque aqueles indivíduos estão mesmo indicados pelos partidos políticos e vamos dizer que eles podem não... Sente-se amarrado e não fazer política ativa? Não sinto-me amarrado, mas desde este momento nós esperamos que tivesse que ser deliberado e que, como o Partido Humanista tem o órgão colegial, que é a Comissão Política Nacional, e tem uma comissão permanente. Todos os indivíduos que fazem parte da direção, mesmo não fazendo a política ativa, devem fazer parte da comissão permanente. A comissão permanente também nunca reuniu. Após 2 anos de eleições, creio que no primeiro ano, fim do primeiro ano de eleições, nós ainda fomos ter com a Presidente e nós manifestamos a nossa iniciativa de continuar a assessorar o partido para aquela questão que deve ser o elemento fundamental de um partido. O elemento fundamental de um partido político é sensibilizar-se, principalmente para o Partido Humanista. É sensibilizar-se e sentir-se na pele daquele indivíduo que sofre. Nós temos estado a levar isso para a Presidente. Mas, passando este período, nós manifestamos a Presidente dizendo que estamos sim atentos na questão que ela havia proposto, mas nós vamos desempenhar os nossos cargos porque nós queremos que o Partido Humanista tenha um rumo. Porque, não obstante isso, uma breve história, eu andei pelas 18 províncias a quando da formação do Partido Humanista. Eu conheço qualquer um, vamos dizer 18, vou exceptuar 3 províncias do leste que não estive presencial, mas os representantes provinciais estiveram comigo, todos me conhecem. Eles cobram, porque não sei se eu é quem vendi o sonho a eles a mais ou se eu fui realista a eles, porque uma das essências do Partido Humanista, quando da sua criação, é de criar líderes locais. Não existem? Existem alguns, mas quando os outros não são líderes locais, não têm alguma indicação que difere algum destes princípios, não é aquilo que nós
na essência do Partido Humanista sempre Sente desenhamos. que a expectativa que vocês venderam não está a ser cumprida, não está a ser atingida? Até dado momento, prefiro dizer que sim, porque nós queremos que o Partido Humanista ofereça aquilo que se propôs fazer. Face aos processos que estão no tribunal, que correm seus trâmites normais ou legais, a providência cautelar tem um período de tempo. Qual é a ação principal que aqui os autores deste processo esperam? Qual o desfecho que se pode esperar? Numa primeira instância, esperamos a decisão do tribunal, que é uma questão que só o tribunal poderá dizer. Nós temos confiança do tribunal, porque qualquer decisão do tribunal servirá como jurisprudência para casos futuros. Logo, confiamos que o Tribunal Constitucional, sendo o garante da legalidade, vai verificar e vai trabalhar dentro deste princípio, que é a garantia da legalidade, e depois vamos conformar o que o partido tem de conformar, que é trabalhar, fazer o trabalho interno para que o partido continue a oferecer e a propor à sociedade angolana, ao povo angolano, aquilo que se propôs fazer a quando da sua criação. Sente solidariedade por parte dos militantes? Sim. Uma das grandes questões é esta, é que se eu tivesse que me ater pela oferta ou pela popularidade, pela indicação que me deram de que eu estaria ali na CNE como comissário nacional e talvez não me solidarizasse aos demais, eu teria ficado cômodo, como dizem que eu manifesto ódio. Não manifesto ódio. Eu solidarizo-me. Aqueles indivíduos que comigo trabalharam são os representantes das 18 províncias, são os membros que eu conheci pessoalmente em cada província que eu passei. Eu andei por esse país durante a fase da pandemia toda. Eu não parei em Luanda. Eu andei pelas províncias todas durante a fase da pandemia. E eu vi o esforço que cada um dos membros deste partido nas províncias fizeram. E por isso é que eu me revia quando das solicitações, da manifestação de desagrado de cada um deles, eu me revia a isso e por isso manifestei o meu desagrado, manifestei o meu descontentamento e vi junto aos outros dois vice-presidentes, que é o Dr. Vítor Lopes e o Dr. Simba Luau, via o interesse em reparar esta questão, porque o Partido Humanista tem muito para dar. O Partido Humanista, se nós nos revirmos naquilo que nós somos, na essência que se fez criar o Partido Humanista, tem muito para dar. O Partido Humanista é uma das esperanças que Angola pode ter consciência, que é mesmo uma das esperanças para muita coisa. Neste momento, qual a perspectiva? É esperar até a decisão do tribunal ou a possibilidade de aproximação entre os três vice-presidentes e a presidente Bela Malaquias para se encontrar uma saída airosa extrajudicial? A decisão do tribunal é um facto que já lá está a ação e então nós vamos esperar. Mas a iniciativa da convocação da Comissão Política Nacional, como até havia sido solicitada à Presidente para que ela assim fizesse, seria uma das vias. Seria uma das vias para que se conformasse o que o Estatuto diz. Ela como a Presidente, convocar a Comissão Política Nacional para que reúna os membros efetivos da Comissão Política Nacional, membros eleitos em convenção, para que se possa ultrapassar qualquer situação que seja necessário reparar. Agora, se tivermos que esperar a questão judicial, o próximo ato será o mesmo. Será o mesmo, a convocação da Comissão Política Nacional, que vai deliberar sobre os atos que tiverem que ser deliberados e as decisões que vierem a ser tomadas.
Se achar por bem comentar esta afirmação, há quem diga que o PH tem representação parlamentar, mas parece que tem sido muito disciplinado, que passa muito ao lado dos grandes temas sociais. Qual é a sua virtude de razão? O Partido Humanista tem sim representação parlamentar, tem sim intervido em algumas situações, mas nesse preciso momento vamos dizer que fruto da deliberação que foi feita, que consta ali de alguns indivíduos indicados, os quais são denominados como mandatário, a proibição de que os representantes das províncias pudessem falar ou responder qualquer comentário social. Eu acho que ali está alguma das linhas para não ter um impacto muito querido pela sociedade, que é a questão social dos indivíduos. Mas é o nosso interesse começar a trabalhar nisto. Quer comentar outra afirmação segundo a qual a tímida, ou por conta da tímida atual, ou da forma tímida como atua o PHA em defesa das causas sociais, sobretudo pelo facto dos angolanos não dominarem as suas ideias sobre os assuntos sensíveis do país, alega-se que o PHA esteja mais próximo do MPLA. Quer comentar essa afirmação? Não vou comentar como tal na linha em que é a afirmação do cidadão, mas vou deixar aqui uma breve razão para que se possa eliminar esse tipo de pensamento. O Partido Humanista começou a ser criado em 2019, a sua comissão instaladora, 2022, em maio, foi reconhecido a 27 de maio. O Partido Humanista teve todos os pressupostos normais para a constituição de um partido. Aconselhamos a sociedade e aqueles indivíduos que ainda têm este tipo de pensamento que recorram ao tribunal. Os processos no tribunal, quando findos, são públicos, a consulta pode ser feita e ali poderá-se tirar qualquer dúvida, qualquer outro elemento que tem estado a associar o nome do Partido Humanista a uma filiação a um outro partido. O Partido Humanista é mesmo um partido humanista, é mesmo um ator político na nossa praça, é mesmo vamos dizer, uma instituição privada e coletiva, e que tem os seus direitos como Partido Humanista. Não está afiliado a qualquer uma instituição ou qualquer um órgão partidário que se refere. Já houve alguma reflexão no seio do Partido Humanista para a aproximação junto da Frente Patriótica Unida? O Partido Humanista visa alcançar os seus próprios objetivos. Quanto à questão de alguma aproximação, quanto à proposta de se ver associado a qualquer outra força partidária, não existe esse tipo de conversa dentro do Partido Humanista. Não existe. E se assim se notar algum outro contacto com outro partido, deve ser este contacto partidário e deve ser mesmo em prol das causas sociais que Angola vive. Porque para se associar, para aproximar em objetivos e concorrer para objetivos junto ou associado a qualquer outro partido, não existe qualquer intenção, nunca foi desenhado e talvez não vemos esta razão. Enquanto coordenador nacional, que se deve o silêncio ensurdecedor da senhora Presidente, tirando a comunicação que tem feito no hemiciclo angolano, estamos a falar da Assembleia Nacional, remete-se a um silêncio sepulcral. Resulta de uma estratégia do partido ou haverá uma outra razão?
Quanto à Presidente, preferimos que ela própria comente. É uma razão muito própria, é uma razão que só ela sabe. E como jurista, preferimos não fazer comentários que não abonem ou não diminuam. É melhor que ela própria responda essa questão no momento em que ela ceder às vossas cartas convite. Com o surgimento do PH, houve uma expectativa de que seria um partido mais próximo em defesa das causas das mulheres. E a impressão minha não tem sido capaz de seguir rumo a este desiderato. Vamos dizer que o Partido Humanista, logo de início, uma das causas ou um dos elementos que levou à criação do Partido Humanista foi mesmo a questão da solidariedade a se prestar às mulheres, porque o nosso escritório, por ter sido detido por uma mulher, muitas causas como questões de violência doméstica, prestação de alimentos, não registro de menores, isso também foi um dos elementos que levou-nos na criação ou no pensamento do Partido Humanista ou da Associação Humanista no início. Era para atender essas situações todas, aquelas senhoras mais desfavorecidas. O Partido Humanista tem um projeto desenhado desde a sua criação, que era para atender essas situações. Mas fruto do desenrolar do tempo, foi deixando esta matriz, essa diretriz para outro lado e dedicar-se ao ponto em que nós hoje queremos corrigir e dar uma nova vida, porque é o que nós pretendemos oferecer. Como e quando é que podem fazer essa correção? Nós estamos à espera da decisão judicial. Há a possibilidade dessa crispação vir dar o surgimento de uma outra força política? Com a correção destes atos, porque não existe uma crispação, deixe tentar já reparar aqui, não existe uma crispação dentro do partido político. Existe sim pensamentos opostos, vamos definir assim. Uns que defendem o cumprimento escrupuloso do Estatuto e outros que não se revêem naquilo que é as linhas matrizes do Estatuto. Crispação seria, ou nós poderíamos definir como crispação se as pessoas se vissem como inimigos. Não existe. Não é intenção dos vice-presidentes ocuparem o lugar da presidente, não têm esta intenção, mas têm esta intenção de conformar os atos e olhar para a essência da criação do Partido Humanista. Dos 10, 3 é que foram suspensos. Sim, e os outros estão todos também afastados. Quer dizer que neste momento a presidente é ela e o vice-presidente, que é por obrigação constitucional. A Constituição prevê que na apresentação de candidaturas a quando das eleições deve-se apresentar um vice-presidente para constar da chapa para, no caso, o partido vir a ser eleito, ter um vice-presidente, porque é constitucional. Mas este vice-presidente é um deputado do partido. Estatutariamente, ele não existe. Ele não é o vice-presidente do partido. Ele é vice-presidente da chapa da presidente. Ele, dentro do próprio partido, ele é deputado do partido. Tem o preceito estatutário como deputado do partido. Ele deve reportar ao vice-presidente o vice-presidente para os assuntos parlamentares e eleitorais. Enquanto jurista também pode fazer um horizonte temporal sobre o processo. Quanto tempo é que o tribunal pode levar para se pronunciar? A própria lei, os preceitos do processualismo civil prevê que as providências cautelares devem ser decididas dentro dos 30 dias após a propositura.
Já tivemos uma resposta do tribunal, que é a aceitação a admissão do pedido da providência, porque das entradas na secretaria, isto aqui é uma questão meramente administrativa dos tribunais, das entradas à secretaria, a secretaria recepciona, depois é levado à apreciação para ver se há factos para se avançar ou não. Esta fase já passou, a providência foi admitida nos termos da própria lei do 399 do Código de Processo Civil, e assim agora está na fase da apreciação para a decisão. Caberá ao tribunal, se vir que não há factos suficientes, notificar a outra parte para que a outra parte conteste. Se o tribunal vir que existe factos suficientes para deliberar, como providência, ele não precisa notificar a outra parte. Quando o tribunal decidir, deferindo ou indeferindo, porque nós temos que estar atentos a esta questão. Sabemos que qualquer decisão do tribunal poderá servir como jurisprudência futura para futuros casos. Deferindo ou indeferindo o tribunal, nós sabemos que logo depois disso nós temos 30 dias para interpor a ação principal. Nosso muito obrigado, Sr. Ivo Jingoma. Nós queremos agradecer a sua disponibilidade e queremos contar convosco nos próximos tempos. Informar o vosso auditório que a Rádio Correio da Quianda vai sim setar contacto, reiterar o contacto junto à direção da presidência do Partido Humanista de Angola, no princípio, em obediência ao princípio do contraditório, face à informação que nós passamos no princípio do programa de que a direção, a presidência do Partido Humanista prevê responder ou apresentar a sua versão depois do pronunciamento da decisão do Tribunal Constitucional. Nós prometemos estar consigo na próxima segunda-feira, nesse espaço e nessa mesma hora. Rádio Correio da Quianda foi o nosso convidado, o Sr. Ivo Jingoma, que agradeço. Nosso muito boa noite e obrigado mais uma vez. Boa noite e saudação para todos os ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Muito obrigado. A coordenação foi de Mário Silva. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.